Davi, vamos falar sobre uma solução anticongelante, né, que é da linha da Clarent, que é o Antifrogen KF-VP 1974. Ele tem uma vantagem muito grande em relação aos demais fluidos anticongelantes. Por quê? Porque ele é a base de formiato de potássio, né? Ele suporta temperaturas negativas aí de até menos 50 graus, né? É de grau alimentício inclusive. Ele tem uma grandíssima vantagem. Nas temperaturas negativas, a viscosidade não sobe. Ela fica praticamente flat, o mesmo nível de viscosidade em relação à temperatura positiva ou até em relação à temperatura ambiente, né? Ela praticamente não muda. Certamente você já deve ter enfrentado situações em que você teve fluidos ou lubrificantes de um modo geral e que a temperatura começa a baixar muito e a viscosidade sobe demais, né? Exato. Quais são os efeitos negativos que isso pode ocasionar? Então, Renato, isso é uma grande vantagem do nosso produto, do Antifrogen KF, vamos abreviar ele aqui, né? Perante aí aos produtos que você encontra para temperaturas menores que menos 25, né? Para quem não sabe, né? Os monopropileno glicol, monoetileno glicol, álcool, se trabalha aí numa temperatura de até menos 25 graus Celsius. Sim, em média, sim. né? Mais baixo que isso, ele não funciona, ele começa a congelar, na verdade, né? Ele o perde monoetileno glicol funciona a temperaturas um pouco mais baixas, né? O monopropileno não. Lembrando que monopropileno glicol que é a base do antifrogen L, no caso. Ele pode ser categorizado como atóxico, nem todos são. Isso. Mas o antifrogen L, no caso, que é a base de monopropileno glicol e a base de um pacote de aditivos bem robusto para proteção contra a corrosão e etc., evita também a formação de bactérias, ele pode trabalhar até menos 25. Menos 25, né? exato. Enquanto que o monoetileno glicol, que é a base do antifrogen N, aí você também pode trabalhar até menos 50. Exato. Então, assim, mas não é para aplicação alimentícia. Não, exato. A diferença, o que nós estamos falando aqui, muito voltado ao mercado alimentício. Né? Então, assim, isso é do fluido. Em altas temperaturas, o fluido perde viscosidade. Sim. Em baixas temperaturas, a viscosidade dele aumenta, porque ele vai ter sempre... Exatamente, ele vai sempre ter uma tendência de começar a querer congelar, certo? Congelar e expandir, né? Sim. Certo? É só você ver uma geleira, na verdade o gelo ele se expande, né? A água congela e ela vai expandindo até o máximo possível ali, conforme o local que ela está. E não é diferente com os outros fluidos. E o formiato de potássio, né, o nosso formiato de potássio tem essa tendência de não expandir, de não aumentar a sua viscosidade. Que vantagens você tem isso para o sistema? Primeira vantagem, né, o fluido vai conseguir manter a velocidade de projeto que a empresa de engenharia definiu para aquela situação ali, certo? Não vai fazer com que, por exemplo, as bombas de recalque, né? As bombas de circulação trabalhem de forma errada, né? Porque se começa a aumentar muito a viscosidade, a bomba vai fazer muito mais força, então você vai ter quebra de bomba, parada do sistema de refrigeração. Sim. Né? Aumento do consumo de energia. Muito, porque você precisa de muita energia para continuar exercendo a mesma força. Exato. Né? E uma outra vantagem é a vida útil. Se você não tem alteração de viscosidade de um lubrificante, isso significa que ele está mantendo as suas condições mínimas para a aplicação. Sim. Certo? Então essa é uma outra grande vantagem que o nosso produto acaba por oferecer. Exato. Para quem utiliza. E tem uma outra coisa, né, que eu diria, acho que para encerrar, eu tenho percebido uma tendência em algumas empresas, principalmente do segmento alimentício, de repente começarem a pensar em substituir soluções à base de monopropileno glicol ou mesmo à base de etanol, tá? Por soluções à base de formiato de potássio com o antifrogen KF-VP. Por quê? Exatamente por conta disso.
Primeiro que ele não está tão afetado hoje em dia em relação à escassez que teve, né, do próprio monopropileno, né, do próprio glicol especificamente. E essa grande vantagem de você não ter alterações da viscosidade. Sim. Né? É claro, tem que fazer algumas adaptações no sistema, né, no sistema de refrigeração indireta, para você trabalhar com uma outra base química. Mas eu só enxergo vantagens. Eu acho que existe uma tendência de repente começar a crescer muito o número de empresas a passar a utilizar tem uma outra vantagem, né? Você imagina que para de repente um frigorífico, o tempo de um girofreezer ou de um túnel de congelamento a menos 30 graus Celsius, quanto ele consegue processar de carne, e você de repente ter um sistema que trabalha a menos 45 ou menos 50, certo? Então, qual a velocidade? Você tem um ganho de produção. Produtividade. Então, muitas vezes você pode ter um ganho de produtividade sem a necessidade de esperar suas fábricas acumularem uma necessidade de ganho de produtividade e montar uma outra fábrica ou aumentar linhas de produções. Exato. Né? E então essa para mim é uma das grandes vantagens. Sim. E às vezes trabalhar com baixa temperatura. 5 graus Celsius faz uma diferença monstruosa. Exato, eu não tenho essa relação de produção, mas com certeza quem é do ramo alimentício sabe e vai ser sensível a isso, né? Porque existem sistemas em que você tem uma dificuldade muito grande para rebaixar a temperatura, né? Uma vez que você rebaixe, você manter é outro problema. Ao mesmo tempo, às vezes, já vi sistemas em que quando você às vezes não consegue rebaixar 1 ou 2 graus Celsius, já é o suficiente para ter muita perda. E aí com isso, se você puder realmente reduzir ainda mais esse nível de rebaixamento de temperatura, com certeza absoluta, todos esses ganhos vão aparecer. Sem dúvida. É isso aí. Muito bom. Show de bola. Obrigado. Nada, até mais.